Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do EMD Books. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. E hoje eu vim conversar com vocês sobre uma trilogia que eu sei que quem gostou de A Seleção vai curtir também. Desde os primórdios do canal que vocês pedem esse tipo de vídeo, assim, que se gostou de tal livro, vai gostar de tal livro. E eu resolvi fazer isso de uma forma um pouco diferente. Eu resolvi trazer um livro, né, nesse caso, uma trilogia muito conhecida, que muita gente gosta, que no caso é A Seleção, e outra trilogia de uma autora independente, mas que eu achei que tem muita relação aí com a seleção, com as temáticas. Então, acredito muito que quem gostou de A Seleção vai gostar desta outra trilogia que eu já vou dizer pra vocês qual é. Mas antes, já curte esse vídeo porque isso me ajuda a chegar em mais pessoas aqui no YouTube. E comenta aqui se tu gosta desse tipo de vídeo, o que tu vai achando do vídeo, porque é a primeira vez que eu faço algo assim por aqui e eu tô torcendo pra que vocês gostem, mas eu quero saber a opinião de vocês, né? E também manda esse vídeo pros seus amigos pra gente espalhar esse amor pela literatura para cada vez mais pessoas nesse mundo. E todos os livros que eu citar vai ter link de compra aqui na descrição, tá? Comprando com esses links vocês vão estar ajudando muito a manter o Image Books por aqui e não vão pagar nada mais por isso. Então eu vou começar falando da outra trilogia, que, gente, quem aí sabe das minhas últimas leituras, quem acompanha lá no Instagram que eu posto todos os livros que eu li lá, tem um destaque com os lidos de 2022, sabe já de que trilogia que eu tô falando, porque enquanto eu tava lendo eu comentei que, assim, tem muita semelhança com A Seleção, que é Castelo de Cartas, da Rita Fiacadori. Eu li em e-book, tá disponível no Kindle Unlimited, e eu vou deixar as capas, ou a capa do primeiro em algum lugar aqui pra vocês. E assim, eu não vou me aprofundar muito em falar da história de cada livro, porque já tem resenha de todos eles. Do primeiro tem resenha aqui no canal, que eu vou deixar nos cards, e do segundo e do terceiro tem resenha no Instagram, que vai estar linkado aqui na descrição. Mas eu vou começar falando o básico sobre a trilogia de A Seleção, para depois falar o básico sobre Castelo de Cartas, para vocês entenderem a relação. Então, gente, eu finalizei, tá até errado aqui a ordem, né? Mas eu finalizei a trilogia de A Seleção recentemente. E não é uma das minhas trilogias preferidas, mas ainda assim são livros muito bons. Eu não vou ler o quarto e o quinto livro, tá? Só pra deixar claro. Mas aqui é uma distopia onde a sociedade ela tá dividida por castas e o príncipe, para escolher a sua noiva, vai ser chamada algumas meninas da aldeia de castas diferentes para ficar um tempo no castelo e conviver com esse príncipe durante um tempo, e ele vai eliminando as candidatas até sobrar uma para eles casar, na verdade duas, até sobrar duas para ele escolher entre as duas para se casar. A nossa mocinha aqui, ela acabou de sair de um relacionamento e ela é escolhida para ir para a seleção, só que esse ex-namorado dela, ele é um guarda no palácio, então tem essa questão do triângulo amoroso, tá? Que é muito forte, principalmente nos dois primeiros livros. Na verdade, esse é o mal dos romances pra mim, porque eu gosto muito de distopias, eu gosto muito dessa questão social e tal, mas eu não gosto de triângulo amoroso, então isso é um problema meu, assim, mesmo. Então, né, não vou falar muito mais, porque senão vou ter que começar a falar dos outros livros e pode ser spoiler pra quem não leu o primeiro. Então eu vou falar um pouco de Castelo de Cartas, que o primeiro é o Despertar, o segundo é das Cinzas ao Combate e o terceiro é A Beira do Caos. Então, em Castelo de Cartas também nós temos uma distopia, só que aqui é diferente, porque a nossa protagonista, que é a Tel, ela vive ali próxima ao palácio, ela vive próxima às pessoas ali, né, a realeza no caso, tanto que ela é muito amiga do príncipe, e a mãe dela é conselheira real, o pai dela treina a guarda real, então eles têm bastante convívio, assim. Só que
a Tel, ela vive nesse mundinho onde tudo parece ótimo, porque essa distopia se passa depois da Terceira Guerra Mundial, então o mundo, ele estava se reconstruindo, né, pra agora ninguém mais passar fome, não ter mais miséria, todo mundo tá feliz, todo mundo tá de boa, só que não. Né? A gente sabe que só que não. Então, isso são coisas que a gente vai reparando com o passar do livro, algumas coisas que vão acontecendo ali, e a Tel vai descobrindo isso também. Então, nessas duas trilogias, tem a questão de um governo onde todos pensam que ele está fazendo o melhor por nós, que ele é super de boa, super tranquilo e que nunca vai fazer nada para prejudicar a sua população. Só que não, também, né? E aqui, em ambos os livros, as nossas protagonistas vão descobrindo isso com o passar do livro, com o passar da trilogia, né, num todo. Tem aí triângulos amorosos, só que em A Seleção isso é muito mais presente do que em Castelo de Cartas, sabe? Acho que por isso que eu acabei gostando mais de Castelo de Cartas do que de A Seleção. Porque Castelo de Cartas, ele foca muito mais na questão política, na questão distópica mesmo, do que no romance. Porém, as pessoas aí que gostam de A Seleção por causa do romance não vão ficar sem isso em Castelo de Cartas, porque a gente tem esse triângulo amoroso, mas como a nossa protagonista ela tá muito preocupada em outras coisas, em questões sociais mesmo, por conta de tudo que tá acontecendo ali. E tem outra questão aqui também, que digamos que acontece nas duas trilogias, porém são por questões diferentes. Em A Seleção, a sociedade, né, o povo, ele não pode ter relações antes do casamento, porque, né, questão de castas ali, são pessoas de castas diferentes, então tem que casar para, digamos assim, um ir pra casta do outro e lá ter, poder ter relações, entendeu? Então, um quesito de que isso só pode depois do casamento por uma questão política, né? E em Castelo de Cartas é por uma questão religiosa, porque aqui nessa distopia todas as pessoas acreditam na mesma religião e acreditam muito fielmente, seguindo todas, né, as suas regras e tal. Então, aqui é por uma questão religiosa que as pessoas não podem ter relações antes do casamento, né? Todos têm que esperar o casamento, ser abençoados e tal, pra poder ter relações com seu parceiro, sua parceira e afins. Uma coisa que eu gostei muito em ambos os livros, principalmente no último de cada trilogia, né? Que nesse aqui é a Escolha e em Castelo de Cartas é A Beira do Caos, que foi a questão das nossas protagonistas, elas serem muito, digamos assim, elas lutam por aquilo que elas acreditam, entendeu? E foi nesses últimos livros que eu consegui perceber mais isso, porque em Castelo de Cartas também, até no último livro, ela começa a passar por muitas outras provações, eu acho que porque no último livro a gente tem muitas revelações, então isso acaba, né, impactando muito ela, e as questões sociais que ela luta, né, que são muito parecidas com as questões que a América luta em A Seleção, nessa trilogia, acaba sendo muito mais presente. Foi o que eu senti, entendeu? Então, em ambos os terceiros livros das trilogias, as nossas protagonistas começam a ter ainda mais firmeza nas suas causas sociais e elas decidem, eu sinto que é onde tem o ponto, entendeu? Que elas vão até o fim, não interessa o que vai acontecer, é isso que elas querem e elas vão conseguir, sabe? Eu senti uma força muito grande emanar assim delas nos últimos livros. A essência das duas trilogias são diferentes, a escrita é diferente, em ambos a escrita é muito fluida, mas dá pra perceber diferenças, né, claro, entre uma escrita e outra. E a essência, eu digo, é diferente, porque apesar de ter semelhanças, apesar de eu achar, assim, seriamente, que quem gostou de A Seleção vai gostar de Castelo de Cartas e talvez goste ainda mais de Castelo de Cartas, né, como foi no meu caso. Eu sei que cada um tem as suas peculiaridades, né, como, assim, no de A Seleção a gente tem essa coisa muito mais centrada
porque tudo acontece ali dentro daquele palácio, dentro daquele castelo. Tem esses rebeldes que até o último livro a gente não entende o que que eles são, o que que eles estão fazendo. E Castelo de Cartas não, em Castelo de Cartas tem muito mais aventura, digamos assim, porque eles não ficam só ali. Eu acho que é porque as revelações principais, digamos assim, pro enredo, elas já acontecem no primeiro livro. Então a nossa protagonista, ela não fica mais muito tempo ali, porque ela é muito mais, digamos assim, explosiva do que a América, então ela já não fica mais ali e já tem essa coisa de uma migração de um lugar para o outro, inclusive como aconteceu a Terceira Guerra, aqui a gente tem a questão de que o mundo não é mais como a gente conhece ele, então tem momentos sim que os nossos protagonistas eles vêm para a América, que já não é, né, a América que eles dizem que é a antiga América, e eles migram de lugares para outros. E essa questão dos rebeldes, ela acaba sendo semelhante um livro e outro. Não vou dizer o que que é, porque em A Seleção vocês só vão descobrir no último livro. Mas em Castelo de Cartas, eu acho que acaba tendo mais estrago em relação a isso do que em A Seleção, entendeu? Os rebeldes acabam fazendo mais estrago, acho que até por conta de vários fatores, né? De, inclusive, ficção científica que a autora colocou aqui. Em ambos os livros falam de causas sociais, falam de coisas sociais que precisam ser ditas, precisam ser debatidas. Eu gostei muito das críticas que é feita nos livros, dessa questão social mesmo, dessa questão política. Vocês sabem que eu adoro, adoro isso. Então, eu gostei muito disso em todos os dois livros. A gente percebe muito isso de um governo, de uma figura no poder e que essa figura, ela quer mandar todo o poder, ela quer todo o poder para si e que acaba fazendo coisas terríveis às vezes com as pessoas que ele deveria amar, sabe? Pra conseguir esse poder. E os príncipes aqui, eu achei eles um pouco semelhantes, porém, eu achei o príncipe de A Seleção mais frio do que o príncipe de Castelo de Cartas, sabe? Gente, o Zack, que é o príncipe em Castelo de Cartas, gente, ele é uma flor, entendeu? Tipo, qualquer coisa que faz, ele derrete, sabe? É de açúcar. Eu achei isso muito engraçado, porque a nossa protagonista não é assim, entendeu? E eu achei que a autora fez uma questão de inversão de coisas que normalmente são muito vistas, né, na nossa sociedade. E eu achei isso muito legal. Eu não sei se foi a intenção da autora, né? Mas eu percebi isso, que ele, tipo, qualquer coisa ele chorava, qualquer coisa. E, claro, não é, digamos assim, uma sátira em relação a isso. Era uma personalidade, entendeu? Era a personalidade dele. E eu gostei como isso brincou com a questão, né, que muitas vezes é imposta na sociedade de que os homens têm que ser, né, não pode chorar e coisa assim. E o príncipe não. O príncipe, ele tem os sentimentos à flor da pele, enquanto a Tel, que é a nossa protagonista, ela sempre tenta segurar o choro, ela tenta ser o mais forte possível, que também é a questão da América, né? Só a principal diferença que eu notei nos dois, a principal diferença é que a Seleção foca muito no triângulo amoroso, sabe? Eu sinto que em A Seleção é o triângulo amoroso e as coisas se desenrolam a partir disso, enquanto o Castelo de Cartas tem a questão distópica, a questão da ação ali mesmo, da aventura, e as coisas se desenrolam a partir disso. Ambas as trilogias são muito boas, ambas eu li, ambas eu gostei, alguns livros mais que outros, mas faz parte, né? E ambas eu indico pra vocês. Eu sei que A Seleção muita gente já leu, muita gente já conhece, e que Castelo de Cartas é uma trilogia relativamente nova, ela foi lançada nos últimos anos. Vale a pena conhecer, gente, ambas as trilogias. Se tu não conheceu nenhuma delas, vale a pena conhecer, porque cada uma com sua peculiaridade, cada uma com suas semelhanças, mas as duas são muito boas e vale sim a nossa leitura. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não sei se ficou do gosto de vocês, se era assim que vocês queriam, mas foi assim que eu planejei, e planejei com a intenção de que vocês gostassem, de que fosse do agrado de vocês. Então, espero de coração que vocês tenham gostado, porque o vídeo foi feito com muito, muito carinho. Não esquece de conferir as resenhas. Eu vou acabar, acho que não postando resenha de A Seleção, porque
né? Acho que a maioria aí já conhece a história, mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu dou um jeito de trazer resenha somente da trilogia de A Seleção também, como tem resenha de cada um dos livros de Castelo de Cartas, já que vai estar linkados em lugares aqui. E é isso, gente. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.